Vamos ler novamente. Tomai também o que? Pode se assentar dando glória a Deus em nome de Jesus. Amém? Nós estamos falando sobre libertação e entrando nas armas que nós utilizamos para essa libertação acontecer. Falamos sobre vigilância, sobre oração, sobre jejum, sobre confiança. Só que você faz isso para encontrar libertação e você liberta. E depois que você é liberto, você precisa se revestir da armadura de Deus para poder ficar firme. E é sobre isso que nós iremos tratar no decorrer dos domingos, em nome de Jesus. Se você precisar de ajuda espiritual, a Bíblia diz que você precisa se revestir da armadura de Deus. E começando por um ponto muito importante, o capacete da salvação. E lembrando que todos os utensílios da armadura é importante para nós, porque o capacete da salvação é a batalha que acontece na nossa mente. Tem muita gente confundindo vozes com a voz de Deus, e só sabe discernir verdadeiramente a voz do Senhor quem tem o capacete da salvação. Não é um capacete qualquer, é o capacete da salvação. Porque se fosse um capacete qualquer, Golias estava de capacete. Se fosse um capacete qualquer, Saul estava de capacete. Se fosse um capacete qualquer, o exército de Israel estava de capacete. Mas de uma coisa eu sei: Golias ele foi confundido, Saul ele foi confundido, e Israel no meio do deserto, porque ele faltava o capacete, ele foi confundido. É sobre isso que o nosso aniversário ele faz. Naqueles que estão sem o capacete da salvação, traz confusão na mente. Traz confusão na mente. Percebe o povo de Israel? Quem foi que tirou o povo de Israel do Egito? Deus. O poder foi pouco utilizado? Não. Deus derramou 10 pragas sobre o Egito. O poder de Deus foi demonstrado a todo momento. Quando Israel estava para atravessar o mar, não havia mais para onde ir, e Deus fala: Moisés, por que esse povo clama a mim? Diga a eles que andem, que marchem. Quando Moisés tocou as águas, o poder de Deus foi demonstrado na abertura do mar. Depois que atravessaram o mar vermelho, Deus estabeleceu uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem para proteger o povo. Perceba que meio a tanto poder demonstrado a esse povo, no meio do deserto, olha a confusão do povo. Era bom quando nós estávamos no Egito. Era bom quando estávamos escravos no Egito. Isso é confusão de medo. O capacete ele traz convicção da salvação, mas no aniversário ele traz dúvida de quem te salvou. Então é necessário para que os crentes da nossa atualidade se revista da armadura de Deus e principalmente do capacete da salvação. Para quê? Porque quando Satanás falar que bom era no mundo, você esteja pronto, blindado, revestido para dizer: está repreendido. Para que quando o adversário falar bom era a cebola do Egito, você dizer: eu estou revestido. Bom é na presença do Senhor. E quando vozes que não é a voz de Deus falar no seu ouvido, você saber identificar qual é a voz que fala contigo. Aleluia. Somente um capacete da salvação. O capacete traz proteção na mente. O capacete é a certeza da salvação. Aleluia. Eu quero que você perceba a estrutura de um capacete de um soldado. Ele não só protege aquilo que está dentro da cabeça, mas aquilo que está fora. A visão de Paulo era um
protegendo os seus olhos com uma película de ferro lançada para que ele pudesse enxergar, mas protegendo a sua visão. Por que adianta um soldado cego no meio da batalha? O capacete cobriu os dois ouvidos para que o soldado não pudesse ser ferido pelos ouvidos, e atrapalharia também a coordenação, as estratégias do exército. Então os ouvidos eram protegidos. Passava-se também uma parte de ferro protegendo a boca. Então o soldado menos falava e mais ouvia. Era o que protegia a sua boca. Você está entendendo o simbolismo espiritual disso tudo? Os olhos, ouvidos e boca. A Bíblia diz que a primeiro corpo é o olho. Se você estiver revestido com o capacete da salvação, os teus olhos estão protegidos. Se você estiver revestido com o capacete da salvação, os teus ouvidos estão protegidos. Protegido de quê, pastor? De toda dissensão, de toda contenda, de tudo aquilo que entranha pelos ouvidos. Se você estiver com o capacete da salvação, a sua boca está protegida para falar aquilo que não provém do Senhor. Está tapada para mais ouvir do que falar. Então o capacete serve para proteger daquilo que afeta o nosso subconsciente, a nossa mente. Tem batalhas, irmãos, que é travada, não é na base da espada, e é na nossa cabeça. É na nossa mente. Eu não sei você, mas no início da minha fé, Satanás ele conseguia soprar nos meus ouvidos para mim tentar desfazer daquilo que Deus tinha falado. Ele começava a utilizar pessoas e dizer: Deus não é tão poderoso assim. Deus ele não te salvou por conta dos teus pecados. Acusava-me através de palavras que entravam pelos meus ouvidos e me acusava dentro da minha mente. Até que um dia eu ouvi uma pregação falando a respeito do capacete da salvação, e eu falei: eu preciso utilizar esse capacete. É um método de libertação dos pecados mentais, dos pensamentos que não provêm do Senhor. É um método de libertação daqueles pensamentos que tomam a sua mente de desistência, de negatividade, de maldade. É necessário a igreja ser tomada, revestida do capacete da salvação. No belo dia, Davi acordou e deixou o capacete na beira da cama. E aquilo que protegia os seus olhos foi o suficiente para trazer espada sobre a casa dele. O discípulo Tiago vai dizer que nós temos que ser tardio no falar e sábio no ouvir. Ele está falando daquilo que protege a nossa boca, de falar aquilo que não provém, que não agrada a Deus. O capacete da salvação você tem? Você precisa ter. É um tecido da armadura e é muito importante porque vai proteger a sua mente, e só alcança a libertação com ele, irmão, aquele que é transformado também na mente. Perceba o que a Bíblia diz aqui de 2 Coríntios capítulo 10. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Derrubamos sofismas, raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Onde é que o conhecimento é desenvolvido, irmão? Onde é que sofismas é criado? É na nossa mente. Sofisma, a palavra sofisma quer dizer engano religioso. As barreiras que se levantam na nossa mente, nas crenças que nós acreditamos. Você já pegou alguém assim e diz: eu sou idólatra porque eu aprendi assim, eu cresci assim e vou morrer assim. É a crença que foi levantada. Serve a deuses de Baal, a deuses de Jesus, mas não muda nem o conhecimento da palavra. Isso é um sofisma, isso é uma barreira mental que foi erguida, e somente com o capacete da salvação essa área é liberta. Eu estou falando dos idólatras, mas quantos ídolos há na sua mente? Tudo aquilo que você se inclina é ídolo.
tudo aquilo que sua carne gosta de fazer se torna um ídolo. E às vezes a gente condena, né, os nossos irmãos católicos, porque eles praticam a idolatria de Maria, João, de Beltrano, de Ciclano. Mas quantas vezes nós temos em nossa mente ídolos também? Idolatramos pessoas, situações. Mas quando o capacete de Deus é colocado na sua cabeça, os ídolos caem por terra. Os ídolos caem por terra. E por que a sua mente é tão importante? Porque esse campo de batalha é tão importante para Deus e para o adversário. Primeiro, porque o inimigo mira a cabeça, porque ele quer confundir a sua identidade. Recebemos a Jesus, somos salvos em Cristo, mas em algum momento da nossa vida, Satanás ele quer nos confundir a respeito disso. Estava Eva no jardim, Gênesis capítulo 3. No capítulo 2, Deus deu uma ordem a Adão para dizer: não comam do fruto. Quando Satanás ele vem, ele queria desturbar a identidade de Eva, sabe como? Dizendo: foi assim que Deus falou? É desse jeito que Deus disse? Ela, seu capacete, ouviu a palavra de Satanás, caiu no laço e disse assim: Deus falou que não era nem para eu tocar e nem para mim comer. Só que a ordem de Deus estava dizendo que só era para você não comer. Satanás foi lá e derrubou. Aí Satanás vai falar assim: porventura, então vocês não morrerás. Se vocês comerem, vocês não vão morrer, como disse Deus. O que Deus não quer é que vocês sejam iguais a Ele. Olha a confusão na mente de Eva, por falta do capacete. A situação é confusão na mente. Em Mateus capítulo 4, quando Satanás chega para Jesus, dentro do deserto, ele falou assim: se tu és o Filho de Deus, olha que confusão. Jesus sendo o Filho de Deus, Satanás chega: se tu és, é se tu fores. Já pensou? A confusão na mente? Se Jesus duvidasse do propósito, de quem ele era de verdade. Olha a questão: se tu for, se tu és o Filho de Deus. Jesus tinha convicção de quem ele era. A dúvida é para confundir a nossa identidade, irmão. O ataque é na nossa mente para a gente esquecer de quem nós somos filhos, de quem nós somos herdeiros. Se tu és Filho de Deus, faça com que essas pedras se formem em pães. Mas é só se você for Filho de Deus. Olha que confusão legal. Querendo pegar o nosso mestre, o nosso rei, com a confusão legal. E Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus utiliza da palavra, do capacete da salvação, para repreender, para neutralizar a investida, a confusão mental que Satanás tenta fazer. Como é que está a sua mente? O capacete está lá. Ou você duvida do propósito, do projeto, de quem te chamou, de quem te escolheu? Se reveste. Se reveste. Olha o que o Tiago diz no capítulo 1, verso 8. Peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado, agitado pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois quem tem a mente dividida é instável e em tudo o que faz. Você já ouviu falar de um jovem Eutico, lá em Atos capítulo 21? Um jovem que estava dividido a quem servir. A Bíblia diz que Paulo estava pregando no 3º andar e Eutico, com um salão cheio de cadeiras, se assentou na janela. Ele estava dividido com aquilo que acontecia do lado de fora da janela e com aquilo que era pregado dentro do salão. Estava dividido. E a Bíblia diz que Eutico foi tomado por um sono profundo, dormiu, caiu e morreu. Por quê? Por conta da dúvida, por conta da confusão de quem servir. Será que você já escolheu a quem você quer servir?
você vai sair de moda. É o capacete da salvação. As nossas armas não são carnais. Batalhas na nossa mente só vai ser travadas e ganhadas através do capacete. Segundo, um soldado sem capacete pode até continuar vivo, mas ficará em perigo. Como é que é, Roberto? Esse negócio aí? Um soldado na guerra sem capacete, ele pode até permanecer vivo, mas vai ficar vulnerável. Vai ser presa fácil para o adversário. Vai ser... Sabe, quando o leão está diante de uma corça, é uma presa muito fácil para ele. E essa batalha, ela é na nossa mente, deixa eu te dizer. O soldado que sai para a batalha sem o capacete, ele perde as suas batalhas mentais. Sabe quem perdeu a sua batalha mental? O profeta Elias. Foi lá e disse: segundo a minha palavra não vai chover. Aí Jezabel falou: vou mandar te matar. Ainda essa noite tu morre, Elias. Elias teme Jezabel e corre, se manda, vai se esconder. Na sua mente ele clama ao Senhor dizendo: Deus, me mata, tira a minha vida. Era a batalha mental do profeta. Ele estava naquele momento sem o capacete da sua salvação. Estava perdendo uma guerra interior contra ele mesmo. Agora imagine só, se Deus conduziu Elias à vitória para chover de acordo com a sua palavra e voltar a chover de acordo com a sua palavra, você acha que Deus não livraria Elias das mãos de Acabe e de Jezabel? Glória. E quantas vezes nós estamos assim, perdendo as batalhas mentais, desejando jogar tudo para cima, acreditando naquilo que o adversário falou a nosso respeito, porque pegamos aquela palavra que foi lançada contra nós, aquela calúnia que se levantou, e acabamos tomando posse daquilo que não era para tomar, e a nossa mente foi bombardeada de seta, foi bombardeada de dardos inflamados, nos isolamos nos cantos e achamos que não servimos mais, mas coloca o capacete da salvação na tua cabeça e se alegra em meio às dificuldades. Louvado seja Deus. Coloca o capacete na tua cabeça para que você não fique vulnerável. Eu não sei se você já assistiu o filme do soldado Ryan, mas quando eu estava preparando essa batalha eu lembrei desse filme. Na cena do filme, um soldado estava com um capacete e ele não morreu. Ele tirou o capacete da cabeça para analisar a bala. No momento em que ele tirou o capacete, o soldado de elite acertou uma outra bala na sua testa e ele morreu de forma instantânea. E eu falei: Jesus, como é assim na nossa vida? Às vezes nós estamos com o capacete da salvação e por um momento de descuido, de vacilo, nós retiramos. É quando a nossa mente é bombardeada de coisas, de pensamentos que não provêm do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: nós estamos numa guerra espiritual. Não retira o teu capacete para nada. Permanece convicto da tua salvação. Não deixa o adversário te enganar, achando que o teu nome foi retirado do livro da vida. Uma vez que você se arrependeu e confessou os seus pecados e permaneceu firme na presença, Jesus, Ele garante a tua e a minha salvação. Louvado seja Deus. Ele garante a minha e a tua salvação. Você já leu o Salmo 42? Fala a verdade. Você parou naquele versículo que diz assim: assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Eu tenho certeza que você não leu o restante do Salmo, porque se você for analisar, você vai perceber que o salmista está enfrentando uma batalha dentro da sua mente. O salmista, olha a batalha que ele estava vivendo quando a gente lê o Salmo inteiro. Primeiro, ele estava vivendo uma batalha porque ele queria estar na presença de Deus, mas não estava.
multidões, cantava nos louvores. Ele lembrava de um tempo do passado, de como ele era, daquilo que ele fazia. E ainda tinha uma acusação sobre ele, dizendo assim: e ainda me perguntam todos os dias, aonde está o teu Deus? No versículo seguinte, ele diz: e por que tu estás abatida, ó minha alma? Olha a batalha que o salmista estava vivendo, irmão. Olha a batalha que ele estava enfrentando dentro da sua cabeça. Uma acusação constante, perguntando: aonde está o seu Deus? Você já passou por isso? Porque eu já. E essa pergunta machuca mesmo. Porque muitas vezes perguntam, Tiago, por que a gente não conseguimos chegar naquilo que nós pensamos que iria chegar? Aí vem um e diz: onde está teu Deus? Não chegou porque teu Deus é insuficiente. Quando você estabelece um projeto e aquele projeto não acontece, sempre vem um dizer, enviado de Satanás, dizendo: aonde está o teu Deus? E era isso, a batalha que o salmista estava vivendo. Ele estava sendo acusado, a alma dele estava abatida, ele queria estar na presença, mas não estava. Lembrava de um tempo em que ele fazia a obra e não estava fazendo. Ele estava vivendo uma constante batalha interior daquilo que ele foi no passado, e a alma dele estava gemendo porque ele não conseguia retornar às veredas antigas. Será que você leu o salmo todo? Ele estava vivendo essa batalha dentro da sua cabeça. E deixa eu te dizer uma coisa. No Salmo 51, ele diz que a alegria, não o abatimento, não o desânimo, não a tristeza, a alegria pertence a um salvo. Davi, perdendo a sua salvação, ele disse: devolve a alegria da tua salvação, restabelece em mim a tua presença, devolva-me o teu Santo Espírito e não retira de mim a alegria da salvação. A alegria verdadeira só pertence a um salvo, irmão. Por quê? Porque a nossa alegria não depende de circunstâncias, não é por momentos, não é por palavras, mas a base da nossa alegria é Cristo. E quando eu me revisto da salvação de Cristo Jesus, o meu coração se alegra, independente da circunstância. Quando eu estou com o meu capacete da salvação revestido de Cristo, a minha alma se alegra, independente da situação que eu estou enfrentando. A alegria, não há desânimo, não há tristeza, não há desalegria, há uma alegria constante, como disse Paulo em Tessalonicenses capítulo 4, verso 4. Uma alegria constante. Aí você está com o capacete da salvação, ou você anda entristecido, cabisbaixo, sentimento de derrota. Você é uma pessoa negativa, tudo que você fala é negativo, nada dá certo. Se alguém vai fazer alguma coisa, uma palavra negativa não vai dar certo, não vai dar certo. Isso é porque você perdeu o capacete da sua salvação. Mas quando Paulo vai escrever a Filipenses, ele diz que o capacete é a esperança da salvação. Louvado seja Deus. E nós temos que ter, irmão, esse sentimento dentro de nós. Não conseguimos vencer as batalhas da nossa mente sem esse capacete. Sem esse capacete. Eu não sei se você está entendendo a mensagem, mas procura blindar a tua mente. Procura blindar os teus pensamentos. Sabe que você está fazendo alguma coisa e aquele pensamento ruim? O que você faz? Se repreende de imediato? Ou você fica nutrindo? Deixa eu te contar uma batalha que eu passei. Eu estava vivendo um tempo no ministério onde o pastor, o presidente, estava me perseguindo de forma ferrenha. A igreja estava tomada por uma fofoca, por uma contenda dentro do seio da igreja. E isso levou meu nível de estresse ao extremo. Tanto que eu estava apagando, eu estava aqui e apagava, desligava. Minha esposa lembra desse tempo. Perseguição ministerial, a falta de controle dos irmãos a respeito da contenda e a fofoca.
Estava enfrentando uma crise sem precedentes financeira na minha vida. E eu pegava o fardo de todo mundo e colocava nas minhas costas. Resultado, a minha saúde foi afetada. Eu estava falando com você, de repente eu desligava, cochilava. E me tomava em momentos incomuns, dirigindo o carro. Eu apaguei descendo as escadas da empresa que eu trabalhava. Apaguei descendo a escada. Eu sabia que não era sono. Era o meu corpo dizendo assim: tu tem que parar para descansar. A batalha que tu está enfrentando é muito alta e tu precisa parar para descansar. Mas eu vou te dizer uma falha minha. Sabe qual foi? Eu peguei um problema na igreja e botei aqui em cima os meus nomes, achando que eu podia resolver. Mas teve um dia eu falei: Jesus, o Senhor não me chamou para morrer. O Senhor me chamou dizendo que carregaria os nossos fardos. E eu pego, Pai, o fardo que eu estou carregando de todo mundo e jogo nas tuas mãos. Alivia a carga dos meus lombos. Alivia a carga da minha mente. Eu entrego hoje os meus pensamentos, a minha mente ao Senhor. E em troca eu quero o capacete da minha salvação. Eu não quero perder a alegria do salvo. Depois dessa oração houve cura para a minha vida, nunca mais eu apaguei. Depois que eu fiz essa oração, as coisas que estavam fora do lugar começaram a se encaixar. Porque o que Deus queria me mostrar é que eu estava lutando sem o meu capacete, estava no meio da batalha, mas estava desprotegido na minha mente. E eu vou dizer a você, quase que eu perco. Foram momentos difíceis para mim, mas Jesus me conduziu à vitória. Hoje às vezes chega situações para a minha vida para poder consertar. A primeira coisa que eu falo: Jesus, o fardo é teu. Eu vou lá como conselheiro, como ministro da tua palavra. O problema não é meu. Eu só vou lá tentar administrar, mas o problema não é meu, é teu, Senhor. Resolve. Porque se o Senhor não resolver, eu também não consigo. Se o Senhor não estiver à frente, eu também não vou. Então toma o fardo para o Senhor. Assim está escrito na tua palavra. Se revista no capacete. Revista a sua mente dessas batalhas. Revista os seus pensamentos de coisas malignas. Terceiro, o capacete da salvação bloqueia vozes malignas. Nesses últimos dias, o que nós estamos enfrentando, irmãos, principalmente nas lideranças, pastores, nunca foi tão alto o índice de suicídio em meio às lideranças, porque alguns pastores têm perdido as suas batalhas mentais. Homens e mulheres que servem a Deus estão vivendo a beira da loucura porque não conseguem identificar a voz e de quem é a voz que ela está escutando, e troca esquizofrenia por discernimento espiritual. Deixa eu me dizer uma coisa: a voz de Deus é semelhante ao hino 151 da harpa. É uma voz suave, é uma voz que confronta, é uma voz que encoraja, é uma voz que exorta, mas não é uma voz que traz confusão, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Não é uma voz que aumenta a confusão, é uma voz que apazigua, é uma voz que estabelece o reino dele. Você entende? Aquele hino nós sabemos cantar de forma certa. Não é? Acredite, Sara Maria. A tua voz, né? A tua voz, né? Eu preciso calar todas as vozes. Menos a tua. É isso, sobre isso. O capacete da salvação serve para calar todas as vozes, menos a do Senhor. É para calar as vozes que não são de Deus na tua cabeça e colocar a voz do Senhor. É para que você consiga identificar Deus falando com você na sua mente, no seu coração. Eu não sei se você está pronto para esse assunto, mas eu preciso falar, irmão, a respeito disso. Eu não sei se a água que está batendo ainda está no tornozelo ou se já te cobriu, mas eu preciso entrar em assuntos que são
respeito da palavra. E a tua mente, irmão, é um campo de batalha que Satanás quer vencer, mas somente haverá vitória para nós se você vestir o capacete da salvação. Essas vozes, Paulo chama de sofisma. Em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. Sofisma significa um raciocínio, um argumento que parece lógico, verdadeiro, mas é usado com a intenção de enganar, distorcer ou afastar as pessoas do caminho do Senhor. Como o sofisma é manifestado em nosso meio, mentiras com aparência de verdade, ideologias, filosofias ou argumentos humanos que tentam invalidar a fé ou justificar comportamentos contrários a princípios. Você não entendeu? Glória a Deus. Deve aquele tipo de gente que sabe mentir. Mente também que parece verdade. Isso é um sofisma. Isso é uma barreira mental e espiritual. E parece tanta verdade que as pessoas divulgam como verdade. E quando vai ver na origem, é uma mentira. Eu conto testemunho aqui de um amigo meu que mentia, que tinha habilitação. Ele mentia tanto a respeito disso, que um dia ele foi parar na blitz e ele realmente procurou a habilitação dele no carro. Sem Deus. Mentiu tanto que pensou que era verdade. Você conhece gente assim que mente de forma tão sorrateira que quando chega aos seus ouvidos parece que é verdade? Só que a Bíblia diz que as armas do nosso exército, ela não é carnal, mas poderosas em Deus, até para destruir esse tipo de sofisma, esse tipo de barreira que é levantado na nossa mente, mas está repreendido em nome de Jesus. A igreja do Cordeiro, ela vai vestir o capacete da salvação. Louvado seja Deus. Fortaleza na mente. Essas vozes, além de mentir, engana. Cria fortalezas na nossa mente com um complexo de inferioridade. Eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo ser igual. Medo de avançar, medo de prosseguir, desconfiança do caráter de Deus. Isso são barreiras. Sabe, quando surge aquela voz dizendo você não é capaz, sabendo que Deus já lançou uma palavra sobre a sua vida de te capacitar, daquelas palavras que vêm para trazer medo ao seu coração. Você não pode, você não consegue. Tudo isso faz parte de fortaleza na mente. Mas para aquele que está com o capacete da salvação, essas palavras não surtem efeito, porque nós sabemos que a última palavra pertence a Deus. É Ele quem diz se eu posso ou se eu não posso. É Ele quem diz se eu consigo ou se eu não consigo. É Ele quem diz se eu sou capacitado ou não capacitado. É Ele quem fala. É Ele quem diz. E somente com o capacete da salvação você vai ter discernimento a respeito disso. O capacete da salvação distorce. O capacete da salvação impede que as distorções espirituais aconteçam. Interpretações que não provêm do Senhor. Um dia eu assistindo uma reportagem de um pastor no Piauí. Ele pegou aquele texto de Oséias. Deus mandando Oséias pegar uma mulher em prostituição e casar. Ele leu: pega uma mulher e se prostitui. Aí o cara saiu papando nas ruas da igreja com esse texto. Vagabundo descarado. Desculpa a expressão. E a igreja sem discernimento, sem o capacete da salvação para ter uma interpretação correta daquilo que ele leu. E ele foi lá e fez o quê? Bandido. Se revista. Eu já disse aqui nessa igreja que a única forma de você saber que eu estou lhe enganando é se você ler a palavra. A única forma de você reconhecer que eu estou caminhando no caminho errado no meio da pregação é ler a sua Bíblia. Do contrário, se você não ler, é muito fácil de ser enganado. Então tenha comunhão com a palavra. O revestimento do capacete da salvação é você ler a Escritura.
jogando na estante, como se fosse um pé de coelho para dar sorte à sua vida. Não é dessa forma. Quando você lê, é que o poder de Deus é manifestado através da sua vida e da sua vida. É quando você lê a palavra que a graça dele é manifestada em você e através de você. Você está entendendo? Sabe por que eu brinco para você ler a Bíblia? É porque você vai me ajudar, irmão. É que você vai me ajudar. Eu conheci a falha do meu pastor numa pregação dele. Ele pregava de um jeito, defendia um princípio, no momento ele mudou a pregação a respeito. E eu falei para minha esposa: o nosso pastor se desviou. Olha a pregação dele como foi. Ele era um defensor da família, dos propósitos conjugais. Num belo dia ele disse que o propósito que Deus tinha para a minha vida era só comigo e não com a minha esposa. Eu falei: está fraco, está desviado. Porque ele mudou a pregação dele. Ele disse certo, mais tarde a bomba vai explodir. Utilize o capacete da salvação. O capacete da salvação te protege daquilo que tenta dominar os seus pensamentos. Romanos capítulo 8 e o verso 6: a mentalidade da natureza humana é morte, mas a mentalidade controlada pelo Espírito é vida e paz. A mentalidade controlada pela carne é morte, mas a mente controlada pelo Espírito é vida e paz. Aleluia. Quem é que domina a tua mente? A tua mente é escravo daquilo que você pratica, daquilo que você é inclinado. Quando eu era um bebum, um drogado, a minha mente era escrava da cachaça e da droga, porque era aquilo que a minha vida se inclinava. Você está entendendo? Mas hoje, quem é que domina a tua mente? Quem é que domina a tua mente? Quem é que domina a tua mente? Se revista do capacete. Se revista do capacete. Guarde. O capacete da salvação impede o conformismo deste mundo. Escute só. Só o capacete da salvação vai te fazer discordar desse mundo. Paulo escrevendo no Romanos vai dizer: e não se conformeis com este mundo. Somente aquele que é revestido no capacete da salvação é que vai discordar desse mundo aí fora. Discordar das ideologias desse mundo. A vida cristã, irmãos, pense sempre sobre isso. Nós vivemos na contramão do mundo. Em algum momento da nossa vida nós iremos chocar com as coisas desse mundo. Se você em algum momento da sua vida não chocar com as coisas desse mundo, é porque você está caminhando na mesma mão que esse mundo vai. Um dia você vai ter que discordar de algo que esse mundo apresenta. As suas ideologias, as suas filosofias, um dia você vai precisar discordar. Por quê? Porque a sua mente foi renovada por Cristo, pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é contra aquilo que acontece nesse mundo. Por exemplo, observa como eles estão falando da família, achando que a família tradicional é conforme ela seja feita. Pode ser por homem com homem, por mulher com mulher. Para eles a família é dessa forma. Mas para nós que servimos a Deus, a família sempre foi e sempre será constituída por homem, mulher e filhos. Do contrário, é extinção da raça. Já viu um homem com homem gerar? Já viu mulher com mulher gerar filhos? Então a humanidade se acaba. O homem se finda com essa ideologia e eu discordo. Eu sou contra. Pode me dizer o que quiser. Eu sou contra esse tipo de coisa. Não está escrito. Isso é batalha e nós precisamos orar. Uma coisa é a pessoa fazer o que quiser com o seu corpo e eu respeitar a opinião dele, não tem problema nenhum, cada qual faça o que quiser. Outra coisa é eu concordar, eu tenho a minha opinião própria. Eles não têm a opinião deles própria? Tem ou não tem? Tem.
e eu respeito, ele faz o que ele quiser no corpo dele. Então a minha oposição bíblica precisa ser respeitada também. E eu discordo. Não está certo, não está correto. Quem quiser ser, que seja. Só que a palavra de Deus diz: está indo para o inferno, irmão, e não muda, acabou. É contra isso que nós iremos lutar. Sabe? Um dia inventaram que para a gente segurar os membros da igreja, nós precisamos fazer entretenimento. Mas o apóstolo Paulo falou disso, que um dia os pastores virariam palhaços para entender igreja só de bodes. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se Cristo não te segurar dentro da igreja, nada mais te segura. Se Cristo não for a tua base de fé, o teu mantenedor, o teu sustento, eu posso colocar uma discoteca aqui, mas você não vai para o céu, irmão. Eu posso pintar a parede de preto, de vermelho, de cinza, não tenho nada contra. A Bíblia não fala sobre cor de parede, mas fala sobre o teor da mensagem. Fala do teor da teologia que é ministrado, que é pregar. Não. Deus, Ele não é aquilo que dizem ao seu respeito, um crush, né? Não sei nem o que significa, mas as igrejas nós chamamos Deus de crush. Deus é um crush, não. Ele é soberano, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é salvador do universo, Ele está sentado em seu trono, e de lá Ele domina a história. Ele é meu redentor, o meu remidor, o meu salvador, e a Ele eu devo reverência. Louvado seja Deus. Não, Deus não é aquele cara legal que o mundo inventou. Não é aquele cara lá de cima como o mundo fala, como se Deus fosse um qualquer. Não. Meu Deus, a Bíblia diz que Ele está perdendo a sua batalha. O meu Deus é o Deus que chama cada estrela pelo nome. Você conhece um Deus semelhante a Ele, que conhece o nome de todas as estrelas? O meu Deus é o Deus que chama e os raios vêm bater continência diante da sua face. Ele é poderoso. Ele é poderoso. A Bíblia diz que os montes e os outeiros se derretem ante a face do Senhor. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é esse Deus poderoso. Então eu não me conformo com esse Deus que é apresentado aí fora, sem poder, sem capacidade, um Deus que releva tudo. Estou inventando agora que o terceiro, que o segundo, que o terceiro, que o quarto casamento é normal. Deixa eu te dizer uma coisa: a Bíblia diz que a mulher está ligada ao marido até que ele morra. O marido está ligado à lei da mulher até que ele morra. Casou, meu querido, minha querida, segura a bronca e vai até o final com o teu casamento. Se me perguntar, pastor, eu quero divorciar, eu vou fazer a oração da morte. Não, pastor, Cláudio Duarte que fala, né? Tá bom, irmão, eu vou fazer a oração da morte aqui pra você morrer, e aí você divorcia. Mas casou, meu querido? Casou? É sobre isso que a Bíblia diz. Nós iremos de encontro a esse mundo. Você está disposto? O mundo diz que acabar com o casamento é normal. Ah, pastor, tá bom. Deixa eu lhe explicar. O meu esposo está me agredindo, pronto. Então a queixa dele vai dentro da cadeia. Você está vendo que vai orar para ele ser transformado lá dentro. Eu já trabalhei no presídio, eu vou lhe dizer: a cadeia, se não consertar, termina de matar. Mas que ele muda, ele muda. Ele muda. Porque quando ele bate uma mulher, que ele vai para a cadeia, a primeira coisa que ele vai tomar uma surra dos presos. Aí ele vai aprender a bater na cara de gente. Se você estiver sofrendo agressão, vai dar uma queixa do seu marido. Eu vou lá com você. Eu e minha esposa vou lá com você. Dá uma queixa dele. Mas não separa não. Vamos orar por ele dentro da prisão. A gente vai lá visitar ele, lançar uma palavra de conforto para ele. Dentro da cadeia, preso, em lugar de gente assim, preso. Mas se aceitou Jesus, a gente foi aconselhar uma vez um casal de agressão. Esse casal nem congrega mais com a gente. A gente aconselhou, vamos dar uma queixa dele. A mulher foi dar uma queixa do cara. O cara tá crente até hoje. Serve ao Senhor. Resolve. Ó, ia ser passada a algema de prata dele.
Aí ele falou, não, meu amor, eu me converto, eu aceito Jesus como meu Salvador, eu aceito a mudança. Está lá crendo. Está lá crendo. É contra isso que nós iremos, irmão. Nós não podemos se conformar. A igreja de Jesus, a igreja do Cordeiro, precisa entender que essa batalha, o capacete da salvação nos impede de se conformar com este mundo. Quando eu fui pregar em Marrocos, eu fui conversando com o presbítero Pedro. E ele me falou que foi pregar num lugar, o cara gosta de tomar uma dor, disse que o pastor levou ele, quando chegou em casa, tem uma adega cheia de uísque, de vinho. Eu falei, é mesmo? Aí o Pedro falou, rapaz, e eu fiquei sem texto para confrontar. Eu falei, é muito simples, usa o texto da ceia. Jesus na mesa da ceia chama os discípulos e diz, olha, essa é a última vez que vocês vão beber comigo, porque só vão beber agora quando estiverem comigo no meu reino. Jesus proibiu a bebida. Vocês só vão beber de novo no meu reino. Há um vinho preparado para nós, mas não é desse mundo. Não é desse mundo, irmão. Então nós temos que confrontar essas coisas, não se conformar. E isso só consegue quem tem o capacete da salvação. Tem essa mente renovada, essa mente transformada. E para finalizar, está escrito em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8: revestindo-se da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Filipenses capítulo 4, o verso 7 e o verso 8 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensar. Você viu aí a diferença de quem tem o capacete da salvação? Ele pensa nesse tipo de coisas honestas, coisas puras, coisas verdadeiras, coisas amáveis, coisas de boa fama. Nisso pensai, disse o apóstolo Paulo. Pode colocar em pé. Capacete é de quê? Capacete da salvação. Se o capacete é da salvação, você entra sem ele? Você entra sem ele? Todos nós, quando entramos nas mansões celestiais, estaremos como soldados de Cristo, revestidos da armadura de Deus, portando em nossa cabeça o capacete da salvação. Por quê? Porque nós guardamos a nossa mente, guardamos o nosso pensamento. É sobre isso. A batalha que nós estamos vivendo começa aqui, e você precisa se revestir disso. Semana que vem nós iremos dar continuidade na armadura. Mas a partir de hoje, peça a Deus, Deus me dá o capacete da salvação. Eu preciso para que a minha mente seja tomada das coisas do céu, que minha mente seja transladada, levada cativa em obediência à tua palavra. Eu preciso, Pai, que esses pensamentos que não provêm do Senhor saiam da minha mente agora, em nome de Jesus. Pensamento de beber não provém do Senhor. Pensamento de usar drogas não vem de Deus. Pensamento de suicídio não foi Deus quem colocou na sua mente. Pensamento de bagunça não foi Deus quem colocou. Então pegue a Deus hoje para colocar-te revestidos, capacete da salvação, para que a sua mente seja renovada e transformada. Eu estava no DDS lá na empresa, no meu último turno, na sexta-feira, e o rapaz foi à frente dizer que estava pensando em suicídio. Mas Deus enviou alguém lá na casa dele para dizer: não tome essa decisão. E ele falou assim: a minha mente foi tomada de pensamentos ruins, negativos, e eu perdi o controle. Aí Deus falou: fala sobre isso, que tem gente
de dentro da minha casa, passando por essas batalhas, se reveste hoje do capacete da salvação. Se reveste hoje do capacete da salvação. Se reveste hoje. Coloca hoje o capacete. Não, esse capacete não aceita cabelo. Oh, glória. Cabe certinho na sua cabeça. Oh, aleluia. Não, você não precisa tomar emprestado de ninguém. Cada quem tem o seu, louvado seja Deus. Deus não deu esse recurso limitado, pelo contrário, esse recurso que Jesus nos dá é ilimitado. Eu posso ter, você pode ter, o irmão que está do seu lado pode ter, o irmão que está em outra igreja pode ter, louvado seja Deus. Peça a Ele. Senhor, assim, Senhor, me reveste com as tuas armaduras. Eu esqueci o texto, mas eu vou botar no grupo. Esse capacete também fala que Jesus estava usando. Eu vou botar o texto marcado no grupo da igreja. É o capacete que Cristo usa. Não é? Coisa surpreendente. O capacete de Cristo em nós. Olhando na nossa mente, nos nossos pensamentos. Amém? Como apóstolo. Inclina tua mente. Santíssimo Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, nunca mais, Senhor, a nossa mente será palco do adversário, Senhor. Nunca mais, meu Pai, a nossa mente será, Senhor da glória, levada pela voz do adversário, Senhor. Pai, coloca em nós o teu capacete, Senhor da glória, e coloca em nós os pensamentos que Paulo falou, pensamentos honestos, pensamentos puros, de boa fama, pensamentos verdadeiros. Faz, Pai, com que a nossa mente seja tomada desses tipos de pensamento agora, Senhor. Eu quero fazer oração para que John Wesley fez, Senhor. Grava, meu Pai, em nosso coração, nos nossos olhos, na nossa mente, a eternidade, Senhor. Grava, meu Pai, no nosso coração, nos nossos olhos e na nossa mente, as tuas leis, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória. E se porventura, meu Pai, esteja alguém passando por dificuldades, Pai, em sua mente, que seja repreendido, Pai, todo ataque do adversário agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Aqueles que não estão com o capacete da salvação, Senhor, eu te peço, meu Pai, que neste momento, Senhor da glória, o Senhor os coloque, Pai, cada um de nós para o louvor do teu nome, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, e glorifica o teu nome, em nome de Jesus, e todos dizem amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo esteja conosco, não só agora, mas para todos sempre, e todos dizem amém. Vai em paz para sua casa, em nome de Jesus. Traz as crianças para cá, não para a gente orar. Traz as crianças. Vamos orar pelas nossas crianças. Oremos. Cadê o restante? Tem mais menino aí. Manuel. Cadê Bia? Jesus já está aqui. Tem mais aí não? Oremos. Isaac no vídeo estava só batendo palma, adorando a Deus. Oremos pelas nossas crianças. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós abençoamos, Pai, os nossos filhos, Senhor. Toma, Pai, a mente de cada um deles nesse momento, Senhor, e repreenda todo mal, Senhor. Guarda a mente dos nossos filhos, Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo. Coloca neles o capacete da salvação e repreende, Pai, todo ataque, Senhor, do adversário contra, Senhor, a vida dos nossos filhos e das nossas crianças, Senhor. Nós abençoamos, meu Pai, com as tuas bênçãos, Senhor. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Vai em paz na sua casa, em nome de Jesus. E amanhã
varões, junto na igreja, junto com todos os varões, em nome de Jesus, que faça